Thaís, fala para mim, como que funciona essa questão de recrutamento aqui no Reino Unido? É bem diferente do Brasil, não é? É, é a parte principal é que, principalmente agora, né, nos últimos 2 anos, tem sido muito baseado em habilidades, né? Então, foi o que eu estava mencionando mais lá atrás. Tem muito mais a ver com a sua experiência prática do que com aquilo do papel que você tem. Mas o recrutamento, ele funciona, ele começa já lá no currículo, né? Se você não tiver o seu currículo no formato correto, com as informações corretas, e não é nem só questão de que não vai passar no ATS, que é o robozinho que filtra, a pessoa, quando ela lê, ela não vai entender que profissional você é se você não tiver com aquelas informações da maneira correta. E por que isso é importante? O seu currículo é a primeira caixinha num bloco, uma sequência de blocos. Então, você tem o currículo, você tem o seu perfil nas plataformas da vida, nos Indeeds e tudo mais, no LinkedIn. A maneira como se faz entrevista aqui também funciona no sistema de avaliação de pontos. Você não vai fazer dinâmica, ninguém vai te perguntar que tipo de animal que você é, que é uma coisa que a gente usa muito no Brasil. Eles vão usar muito a parte comportamental, que é perguntar o que você faria em determinada situação, se você já lidou com um determinado problema, e você tem que responder num formato específico. E esse formato específico ele é usado num formulário que eles pontuam. E isso, inclusive, depois pode ser considerado, por exemplo, se ficou entre o candidato X e o candidato Y, quem pontua melhor? Exatamente esse Exatamente assim. formulário? Mas me explica aqui, ele é feito presencialmente ou você faz isso por um formulário escrito? Como que Os funciona? dois. Porque o formato que você vai usar é o que a gente chama de STAR, que é a situação, a tarefa, a ação e o resultado. Nós, latinos e brasileiros, temos um problema seríssimo com o resultado. Por quê? A gente acha que a gente está se gabando. A gente acha que a gente, tipo assim, porque eu vendi não sei quantos milhões. Se é fato, É, você tem que usar. Por quê? Se você não tiver um resultado. mas tem que provar também, né? Sim, sim. Mas nas perguntas, e principalmente se o recrutador for uma pessoa experiente, ele sente se você está mentindo ou não. É igual outro dia eu li uma É um responsável. fato psicológico que, nesse caso, quem está recrutando tem que ter esse Tem, tem. conhecimento, né? Porque, inclusive, outro dia surgiu Que uma questão, curioso, tipo assim, gente. as pessoas percebem quando você usa AI para responder entrevista virtual? Percebe. A gente percebe porque a gente sabe que você não está falando a verdade, que você está lendo de um script. Existe toda uma forma comportamental e dentro de outras perguntas que você faz, que você fala assim, mas ele respondeu uma coisa ali que não condiz com o que está respondido aqui. Então, o que acontece é, quando você responde naquele formato, você tem que dizer o que você fez, aquilo tudo vai ser analisado tipo, por exemplo, se você já lidou com algum problema com seu chefe, ou com algum problema com um funcionário, ou com um cliente, como é que você lidou com aquilo? Aquilo vai demonstrar como que você tem a capacidade de lidar com hierarquia, de lidar com colegas, né, de trabalhar em equipe, de lidar com problemas. Tudo isso é analisado por aquilo. É o literalmente sob pressão, né? É, Porque tem situações e situações em cada emprego. exatamente. Porém, é nessa hora que a gente vê a validação desse profissional. Exato. E o que acontece? Como é uma coisa que agora está chegando no Brasil, essa questão do comportamento, quando a gente é feito esse tipo de pergunta, a gente não lembra, a gente esquece essas coisas. Então, por que eu sempre falo também que é importante as pessoas treinarem, fazer treinamento para entrevista? Quando você está fazendo uma entrevista numa língua que não é a sua, aí a pessoa pergunta assim, é uma pergunta que eu gosto muito, me conta de uma vez que você teve uma ideia que causou um impacto no negócio onde você trabalhava. A pessoa faz assim. Primeiro que você tem que entender se a pessoa perguntou aquilo mesmo na outra língua. Aí você tem que lembrar de uma situação que se você realmente lidou com aquilo. Aí você vai traduzir de volta. O cérebro Isso buga. tudo em segundos, Em né? segundos Vamos você... calcular que a gente está fazendo uma Exatamente. entrevista e que precisa ter retruque, né? Você pergunta, é respondido E isso se automaticamente. você estiver em pessoa, porque hoje em dia existe um sistema de entrevista que é uma entrevista por vídeo, e não é virtual, é por vídeo. Sim, Que sim. você aperta o botãozinho, a pergunta aparece na sua tela, você tem, sim, 90 segundos para se preparar e 30 para responder. Para a câmera. 90 para se preparar e E 30 30. para Mas aí, na responder. verdade, não existe, então, uma pessoa do outro lado. A pessoa, o recrutador vai receber aquele Mas vídeo aquela depois. câmera está ali voltada para as expressões, para a forma de Pelo que você responder. vai dizer, principalmente. Entendeu? Uau! Porque é naquele Isso eu não formato. sabia. Principalmente depois da pandemia, que inclusive os times de RH foram muito diminuídos,
essa parte toda de tecnologia foi introduzida. Então, você tem que saber o que você vai dizer. Se te fazem uma pergunta que você não tem nem ideia, nenhum exemplo teu para dar, você não vai conseguir responder aquilo. Dá E para aí você não entender pontua, né? por que as pessoas ficam no meio do caminho. E aí, quando você não pontua, o que que acontece? Tudo isso serve porque a maioria dos sistemas de gerenciamento, né, de equipes e tudo mais, isso já vai entrar lá. Porque ele vai assim, é igual quando a gente procura apartamento. Então você começa, que tipo de cargo que eu preciso? O cargo X. O cargo X tem que ter A, B e C. Então se a pessoa não entrou naquilo ali, depois ela vai ser avaliada justamente por aquelas coisas. Tipo, como é que ela faz a performance dela com a habilidade X, mas naquilo lá que eu estava procurando? Como é que ela fez a performance que a gente chama os KPIs, né? Key Performance Indicators, né? Que é tudo aquilo que você vai fazer no seu período de probatório, na sua performance review quando você tem um ano. Tudo está ligado, entende? Hoje E em dia é faz tudo parte desse analisado. processo, o período probatório, que geralmente é de 3 a 6. Depende da empresa, geralmente Uma de espera em 3 a 3, 6. outra espera em 6, né? E quando ela de fato assina o contrato, né, como um funcionário interino do lugar, dali em diante, ela corre riscos ou ela já está contratada oficialmente ou ela ainda está num período de teste? Como é que funciona? Não, aqui é uma coisa muito simples. O período probatório aqui, o que eu acho muito mais legal é que é um namoro. Não é só a empresa que está te analisando. Você também tem que saber se a empresa é boa para você. E é isso que fica muito claro no processo de Eles recrutamento deixam aqui. você dar Claro. essa opinião a respeito desse tempo que teve lá. O que foi bom, o que não Exatamente. foi E bom. toda empresa que tem uma estrutura melhor, ela vai fazer essa avaliação com você mês a mês, com 30, com 60, com 90. Isso às vezes não é uma realidade, né? Porque eu Não, tenho uma filha que trabalha no sistema corporativo, nem demorou sempre para é. chegar até ela e quando chegou, talvez o time que ela precisava ali já não estava legal. Mas ela segurou, entendeu que ela precisava esperar mais um pouquinho e ela está aí. Vai fazer 1 ano e 2 meses. Tá ótimo. Graças a Deus, agora ela acha que está no lugar certo. Bom, mas é Ela assim, pode né? sempre pedir suporte. Isso é uma coisa também que, como as leis de proteção de suporte ao funcionário aqui, ainda mais agora esse último ano, mudaram muito, ela pode sempre chegar para o RH dela e pedir mais suporte. Pedir um treinamento mais específico, ou uma avaliação maior, ou um outro tipo de ajuda especial. Sempre tem essa opção, principalmente nas empresas grandes, né? Eles geralmente têm mais estrutura com isso. Mas tem essa questão de você saber, tipo, o tempo probatório é para isso. E quando você contrata, é bem claro isso, assim, a gente já contratou você, a gente sabe aquilo que você veio. E é por isso que eu também sempre falo, não minta no seu currículo, não minta na entrevista, porque nessa hora isso vai aparecer. A pessoa Quem vai te pegar mente, eu naquilo. sempre digo, tem que ter memória boa. Não é só isso, mas é um exemplo muito prático. Ah, eu coloquei no meu currículo que eu falo japonês. Aí chega lá, você tá no seu período probatório, apareceu um cliente que fala japonês, o cara te pega pra falar com aquela pessoa. Lascou! Você não vai conseguir falar com aquela pessoa. Aí eu falo assim, mas você me disse, né? Tá aqui escrito. Com Foi o que eu te certeza. falei. Tá lá tudo guardado no sistema que você falou aquilo, entendeu? Então, é preferível, e é isso uma coisa que conta muito aqui, até na questão da sua habilidade de ser humilde, de dizer qual é o seu ponto fraco, porque aqui o seu ponto fraco não é você dizer que é perfeccionista, e não digam isso porque não é uma coisa boa, é o tipo, eu sei que meu ponto fraco é X e eu trabalho no meu ponto fraco de tal e tal maneira. Então, mostrando de fato que você está interessado em consciência, melhorar. exatamente. Sim. E nunca uma pessoa vai contratar, uma empresa vai contratar um funcionário que esteja 100% fit naquele cargo. Por quê? Se a pessoa já está pronta para aquele cargo a 100%, se ela não tem a melhorar, ela não vai ficar ali. Isso é fato. Então, se você cabe ali em 80%, aplica, porque aqueles 20% é o que a empresa precisa para investir em você e para você ter o retorno. No tempo que você está lá, né? Você tá lá. Porque custa muito para uma empresa você recrutar, você treinar, você ter um funcionário. Então, é uma troca. E isso aqui fica claro, que é essa troca, entende? E se não tá bom para você, chega e fala. Chega e fala, não tá legal e tal, prefiro fazer tal coisa. Porque eu falei, as últimas regras de empregabilidade agora estão mudando muito para essa parte do bem-estar do funcionário. É sempre importante você dar um feedback também.